Salve a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Dayana. Estou aqui para falar um pouco da palavra de Deus mais uma vez para vocês. Gente, muitas pessoas não acreditam, né, que Deus, ele põe dois caminhos para você escolher, certo? O caminho dele, né? Porém, tem o segundo, mas se você não seguir o caminho de Deus, o que vai acontecer? Vai vir maldições para sua vida, tudo na sua vida vai dar errado. E Deus, né, ele põe à prova as coisas na sua vida. Como? Desde daquele tempo, lá em Jerusalém, Deus tinha um povo que ele estava sendo injustamente, né, trabalhando ali, estavam acontecendo coisas muito injustas. E Deus tirou eles da casa da servidão, da casa do Egito, e colocou eles numa nova cidade, né, na cidade eles eram escravos, e Deus tirou eles da escravidão para viver assim de boa, né? Só servindo a ele. Só que esse povo que Deus escolheu, né? E Deus provou para eles que ele era Deus, né? Começaram pecando contra Deus, né? E Deus levantou Jeremias e falou assim, Jeremias 7:1. A palavra que o Senhor dirigiu a Jeremias nos termos seguintes: põe-te em pé, Deus falando para Jeremias, e prega aí esta palavra, e diz: ouve a palavra do Senhor, vós todos, ó filho de Judá, né? Que entrais por estas portas para adorares o Senhor. Deus, né? Jeremias estava na casa de Deus, né? No templo de Salomão. E Deus pediu para ele falar assim: ó filho de Judá, que entrais por estas portas para adorares o Senhor. Eis que o Senhor diz. Eis que diz o Senhor dos exércitos. Então imagina, você está entrando na igreja para adorar a Deus e tem um homem lá em pé falando assim: vocês que estão entrando agora, vocês que estão entrando agora para adorar a Deus, Deus manda dizer para vocês assim: o Deus de Israel, tornai bons os vossos caminhos e os vossos afetos, e eu habitarei convosco neste lugar. Então Deus falou assim para eles, né, endireitar o caminho deles, que Deus habitaria com ele naquele lugar, né, naquele templo lá. Não ponhas a vossa confiança em palavras de mentira, dizendo: e este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Porque se dirigistes bem os vossos caminhos e os vossos afetos, se fizertes justiça aos que pleiteiam entre si, se não o prendestes, o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramastes o sangue inocente neste lugar, e se não andartes após os deuses alheios para a vossa própria desgraça, que no caso são imagens, né, essas coisas, eu habitarei convosco neste lugar, nesta terra que dei a vossos pais pelo século dos séculos. Mas eis que vós confiais para o vosso mal em palavras de mentira, que não vos servirão para nada. Furtai, matais, adulterai, julgais, falso, sacrificais os ídolos, e ides após os deuses estranhos que não conheceis. E depois disto apresentar o meu nome foi invocado, e dizestas: livres de todo mal, ainda que tenhas cometido todas estas abominações. Então Deus falou assim que eles, né, estavam dando o caminho errado, que eles estavam adorando outros deuses, acendendo fogueira para outros deuses, adulterando, mentindo, e depois disso tudo, ainda vir aqui na igreja, né, buscar a Deus falando que eles estavam fazendo bem. Ainda que tenhas cometido todas estas abominações,
Logo, esta minha casa, onde foi invocado o meu nome diante dos vossos olhos, está convertida num covil de ladrões. Eu que sou, eu vi as vossas abominações, diz o Senhor. Então imagina, né? Deus falou tudo que ele estava fazendo e outra pessoa fala assim, não, o padre, o pastor daquela época fala assim, não, você está livre de todo mal. E Deus fala que não, né? Que ele viu todas as abominações que ele tinha feito, né? E aqui, ide ao meu santuário, asilo onde habitou o meu nome desde o princípio, e vede o que eu lhes diz, por causa da malícia do meu povo de Israel. E agora, porque tendes feito todas estas obras, diz o Senhor, e porque eu vos falei e avisei com tempo, e não me ouvistes, e vos chamei e não me respondestes, farei a esta casa, onde o meu nome foi invocado, e na qual vós podes a vossa confiança. E este lugar que vos dei a vós e os vossos pais, farei, digo, o mesmo que fiz a Silo, e vos lançarei para longe da minha face, para como lancei todos os vossos irmãos, todas as linhagens de Efrem. Então, gente, você viu que Deus diz para eles que eles estavam fazendo o maior pecado do mundo. E Deus falou para Jeremias falar para o povo que Deus ia lançar eles de longe da face dele. Então imagina, né? Como que o povo ia ficar? O povo não ia nem ligar, com certeza chamou ele de louco. Então, gente, existem falsos pastores que pregam falando, Deus falou isso, o qual Deus não falou. Então, a pessoa fala um falso testemunho, não, Deus mandou dizer isso para a sua vida que vai acontecer, e não acontece, e não foi Deus que falou. Na verdade, aquilo ali foi uma mentira que ele falou. E a pessoa fala, Deus não existe, que o rapaz de Deus falou que ia acontecer e não aconteceu. Então, irmãos, vamos acreditar na palavra, né? Na palavra de Deus, né? Então, é um recado que eu deixo para vocês, né? Eu entrego essa palavra em tuas mãos, que você possa buscar o caminho de Deus.